Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema muito importante, mas que ainda gera muita dúvida. A disforia sensível à rejeição, ou DSR. É uma condição com um impacto enorme na vida de muita gente, especialmente em quem tem TDAH. Então, vamos mergulhar nisso para entender melhor. Para a gente começar, é fundamental entender o peso do nome. Disforia não é uma palavra qualquer. Ela vem do grego e a tradução é algo como dor insuportável. Isso já dá uma ideia da intensidade da experiência que a gente vai discutir aqui. Então, o que é DSR? É essa reação emocional gigantesca, quase física, a uma rejeição. Mas a parte mais importante, o que realmente define essa experiência, é a palavra percebida. Ou seja, a rejeição nem precisa ter acontecido de verdade. Só a impressão, o medo de ser rejeitado, já é o suficiente para disparar essa dor que paralisa. E para a gente ter uma dimensão do impacto disso, pensa só. Um estudo aponta que para até 30% das pessoas com TDAH, a DSR é o aspecto mais debilitante da condição. Mais do que a desatenção, mais do que a hiperatividade. É a dor emocional que mais causa sofrimento. E isso nos leva à pergunta, né? Por quê? O que o TDAH tem a ver com isso? Vamos analisar como uma vida inteira com o TDAH sem diagnóstico pode criar o cenário perfeito para o surgimento da DSR. Bom, tudo começa aqui. Imagina passar a infância, a adolescência e, às vezes, até a vida adulta se sentindo diferente. Ouvindo coisas como se esforce mais ou preste mais atenção, sem nunca entender por que tarefas simples para os outros parecem tão difíceis. Essa experiência crônica de não se encaixar vai acumulando o que os especialistas chamam de mini-traumas. Cada crítica, cada falha, cada momento em que a pessoa não é compreendida, tudo isso vai reforçando uma crença muito dolorosa lá no fundo, a de que ela não é boa o suficiente. E essa crença vai se espalhando, sabe? Contamina todas as áreas da vida. A pessoa começa a se enxergar como uma falha em todos os seus papéis, como filho, como aluno, nos relacionamentos, no trabalho. É uma sensação de inadequação que vira lente através da qual ela vê o mundo. Agora, um ponto super importante. Como essa dor toda se manifesta, muitas vezes ela acaba sendo confundida com outras coisas. A DSR pode ser uma verdadeira mestra do disfarce, o que infelizmente leva a muitos diagnósticos errados. Existem basicamente dois tipos de reação. A introvertida é um ataque a si mesmo. A pessoa internaliza a dor, se culpa e, para quem vê de fora, parece muito com depressão ou ansiedade. Já a resposta extrovertida é um ataque defensivo, uma explosão de raiva que pode ser confundida com um transtorno de personalidade. No fundo, as duas são mecanismos de defesa contra aquela dor insuportável da rejeição. E para lidar com esse medo constante, as pessoas desenvolvem algumas estratégias. Algumas se tornam o que a gente chama de people pleasers, que tentam agradar todo mundo o tempo todo para nunca serem rejeitadas. Outras simplesmente evitam situações sociais. E ainda tem o perfeccionismo, que é uma tentativa exaustiva de ser a prova de críticas. Certo. Mas como isso aparece no dia a dia? O impacto da DSR no trabalho e nos relacionamentos pode ser devastador, e muitas vezes por causa de gatilhos que parecem bem pequenos. Pois é, olha só a desproporção. Uma frase neutra de um chefe pode acabar com o fim de semana inteiro, com a pessoa imaginando 1000 cenários catastróficos. Uma mensagem de texto sem um emoji pode ser interpretada como raiva ou desprezo, e isso dispara uma espiral de ansiedade sem fim. Nos relacionamentos amorosos, aquela crença central de eu não sou bom o suficiente cria um medo constante de ser descoberto. Isso pode gerar muita insegurança, ciúmes e fazer com que atitudes inocentes sejam vistas como sinais de rejeição, criando um ciclo de conflitos e mal-entendidos. Ok, já entendemos o tamanho do problema, mas a boa notícia é que existem sim caminhos para gerenciar a DSR. Não é uma sentença, é uma condição que pode ser compreendida e administrada. O primeiro passo, e talvez o mais poderoso, é simplesmente dar um nome a essa experiência. Saber que o que se sente é DSL e não um defeito de caráter já tira um peso gigantesco das costas. A partir daí, técnicas como a terapia cognitivo-comportamental ou simplesmente aprender a nomear a emoção na hora que ela aparece e praticar a racionalização, tudo isso ajuda a quebrar o ciclo. E para quem convive com uma pessoa com DSR, a palavra-chave é compreensão. Em vez de reagir com frustração, poder nomear a DSR juntos, às vezes até com um pouco de humor, pode desarmar a situação.
Uma palavra de reafirmação, de carinho, no momento certo, pode fazer toda a diferença. E para a gente terminar, vamos explorar uma ideia bem interessante. E se essa sensibilidade extrema que causa tanta dor pudesse ser também uma fonte de força? A pergunta pode parecer estranha, depois de tudo que a gente conversou. Parece que a DSR é só dor e sofrimento, mas existe uma outra perspectiva. E a resposta é essa: empatia profunda. A mesma sensibilidade que torna alguém extremamente vulnerável à dor da rejeição também pode torná-lo excepcionalmente sintonizado com as emoções das outras pessoas. E o ponto final é esse: sentir as coisas com tanta intensidade, quando isso é bem canalizado, permite uma conexão profunda com a alegria, a tristeza e o medo dos outros. Essa capacidade de sentir a dor alheia pode transformar a pessoa em um ser humano mais gentil, mais compassivo. E em um mundo que muitas vezes parece tão carente de empatia, talvez essa sensibilidade não seja apenas uma maldição, mas também um presente muito necessário.